quando a gente olha pro nosso meio e a gente enxerga esse problema, que eu acho que primeiro de tudo precisa enxergar, né? Tem um bocado de gente que não enxerga esse problema. E vive uma bolha. Eu acho que o primeiro ponto era não viver nessa bolha, saber que a gente vive dentro de uma sociedade que boa parte dela é doente. E aí é meio óbvio que você precisa agir. Poxa, se eu tenho capacidade de estar à frente de uma marca. Hoje a Chico Rei tem 150 pessoas trabalhando. Eu tenho 600... Dentro da empresa? Isso, Caramba. eu tenho 600 mil clientes. Se eu tenho capacidade de liderar essa turma, se eu tenho capacidade de criar 600 mil clientes, eu tenho capacidade de gerar algum movimento bacana para minha comunidade também. Para além dos empregos gerados, né? Porque a parte do emprego gerado é maneiríssima, é bacana gerar emprego, que eu acho que são empregos bacanas, corretos. Esse é o comum que toda empresa faz, né? Para ser empresa tem que gerar emprego. Mas aí, pera lá, eu tenho capacidade de fazer esse movimento todo e eu partir do zero. Eu não tenho capacidade de gerar um movimento, por exemplo, como a gente fez com uma escola com 800 alunos em Juiz de Fora, que a gente reformou a escola inteira. Pintura, a escola não tinha quadro negro, era uma pintura verde na parede. A escola não tinha quadro negro, a escola não tinha carteiras estruturadas para os alunos. A gente começou a falar assim, pera lá, meu time pode ir lá pintar. Eu, Bruno, posso ir lá no final de semana pintar. Eu tenho grana para comprar tinta, bora lá. Compramos tinta, começamos a pintar a escola. Convidamos 12 muralistas espetaculares da nossa cidade. Falou, a gente tá com um projeto assim, assado, eu banco a tinta, você pode ir lá fazer os murais na escola? Posso, demos outra cara para a escola. Aí liguei para um amigo ele tem uma empresa de pintura. Eu falei, para dentro da sala eu preciso de uma pintura profissional. Você tá comigo? Ele, tô contigo. Então, a gente começa a criar uma rede de pessoas. Aí, até um parêntese maneiríssimo. Esse amigo, ele gostou tanto do projeto que ele criou o projeto dele de reforma. Ele já reformou, legal, se não me engano, 3 escolas por conta disso. Sabe, o movimento de eu ligar para ele e convidá-lo não é um movimento que sai grana do meu bolso. É só um momento que eu falo assim, deixa eu dedicar um tempo para pensar isso. Sabe, deixa eu dedicar um tempo para olhar para o lado e saber que no bairro da qual eu fabrico, tem gente se fudendo, sabe? Tem gente se ferrando na vida e eu não posso ter essa mirada. Eu olho o tempo todo pro meu negócio, como que ele pode gerar lucro, como que ele pode gerar, crescer. E eu não posso olhar para dentro da comunidade da qual eu participo. Então, quando você pergunta assim, Bruno, por quê? Porque é óbvio. Porque a gente precisa. A gente precisa enxergar que é óbvio essa necessidade na nossa sociedade, na nossa comunidade. Pessoas que têm capacidade de gerar esse movimento, seja financeiro ou de grupos, né? Gente que tem a capacidade nata de liderar e criar algo para além de si, criar algo para além do eu, né? Nós precisamos ser plurais. Então, naquele momento, a gente começou a identificar que, além de criar uma marca bacana e fazer produtos legais e atender meu cliente e ralar pra caralho para isso, tentar gerar grana com isso, eu consigo também fazer um movimento na minha sociedade, eu consigo fazer um movimento na minha comunidade. E aí o jargão, camisetas mudam o mundo, é para chamar a atenção, mas a gente entende que mudar o mundo é mudar a nossa comunidade, sabe? O nosso bairro. Então, através disso, a gente reformou uma escola de 800 alunos. A gente bancou um ano para uma turma aprender violino. A gente criou o trabalho dentro da Ariosvaldo. Nos N projetos da qual a gente incentiva culturais, que a gente acha maneiríssimo. A gente começou a perceber, para além da relação com o social, mas a gente começou a perceber que gerar movimentos na nossa comunidade era muito importante para o nosso time também. A gente acabou de findar um projeto em 10 episódios que chama Chicundum. Depois desse podcast você pode assistir, por favor. Chama Chicundum. Chicundum? Não, Chicundum. Chicundum. Imagina o samba Chicundum. Uhum. Pode crer. A ideia do Chicundum era trazer artistas que têm música autoral da nossa cidade e fazer um show de 15 minutos. Com uma qualidade técnica, com uma qualidade artística, com uma qualidade musical absurda. Então, a gente já passou de não sei quantas centenas de milhares de visualizações de um projeto que, na prática, a gente não ganha um centavo com ele. Quanto construção de marca é necessário, é importante, mas a gente não vende nada. Lá tem episódios que nem fala de Chico Rei. Mas a gente tem um orgulho danado de poder construir isso, de poder criar isso. Então, a marca, ela vira espaço para eu fazer o que eu acredito. E eu acredito no óbvio, que a gente precisa falar de desigualdade, a gente precisa falar de racismo. Por exemplo, a gente acabou agora, nesse mês, um projeto que chama Empretecer. É a 2ª edição. A gente, há 3 anos atrás, a gente foi falar sobre
Novembro tem toda a discussão sobre consciência negra e a gente, conversando com o time, falou, tá, sobre o que a gente vai falar? A gente falou nada, porque a gente não faz nada. Nós, enquanto empresa, não fazemos nada especificamente para melhorar essa relação, essa luta contra o racismo. E daí uma das coisas que foi fagulha para mim era reunião com empresários. Quantas pessoas pretas tem na mesa? Quantas pessoas pretas já passaram nessa mesa aqui? Sabe, provavelmente a minoria. E lá na minha cidade, não era minoria, era zero. Era zero a relação de pessoas pretas dentro de uma conversa sobre o negócio no meu meio. Eu falei assim, a gente tem uma dor aí. E aí a gente criou um projeto que chama Empretecer. O Empretecer são 4 dias de imersão para 20 negócios liderados por pessoas pretas. Tudo gratuito. A gente leva empresários, a gente leva palestrantes, a gente leva uma turma que é gigante na luta antirracista para fazer essa turma gigante. A gente já tem 40 pessoas que tiveram essa formação de forma gratuita investidas por nós. No ano passado, foi tudo bancado pela Chico Rei. Esse ano, eu não podia bancar tudo. O que eu precisei era conectar pessoas que podiam bancar comigo esse projeto. Então, não partiu da necessidade, partiu da necessidade da sociedade, mas não partiu de uma possibilidade de investimento nosso em relação à grana, mas de um desejo de convidar, cara, vem cá comigo. Você acredita nisso? Pois é, eu tô precisando de grana para investir nessa turma aqui. Porque é uma turma gigante, é uma rapaziada que vai fazer mudar a vida dele, da família dele, sabe? E participar disso, participar como um instalo para esse processo, pra gente é lindo, pra sociedade é necessário. Eles já são gigantes por si. Eu só ajudo nesse caminho. E aí, quando você, um ano depois, você bate papo com um cara que participou do Empretecer do ano passado e fala assim, pô, minha empresa está 3 vezes maior. Eu comecei a ganhar dinheiro. Pela primeira vez estou vendo grana no meu caixa. Aí é para isso que existe a Chico Rei. É para isso que existe o negócio. Quando eu vejo uma pessoa do meu time que construiu a sua história, comprou sua casa, comprou seu carro, fez uma história que tem uma relação emocional, uma relação de conquista muito ligada ao trabalho, pô, é para isso que nasceu a Chico Rei, sabe? Então a gente vê que a Chico Rei é um local para contar histórias para a comunidade, contar histórias para o nosso time, para mim. É importante, eu tenho que estar feliz com aquilo ali, tenho que estar contente e entendendo o meu papel naquele processo.